Vamos falar de Vasco. O segundo tempo da coletiva de ontem do Alexandre Matos. Fizemos o primeiro tempo na boa noite. Vamos falar o que a gente não falou no Boa Noite. Ele falando sobre contratação, vem para ser titular ou para compor elenco, entre outros assuntos. E também vamos reforçar o elenco que vai para que foi, na verdade, essa hora já está lá no Uruguai, viajou para o Uruguai, e um elenco que ficou no Rio de Janeiro para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E vamos ao segundo tempo, novamente pedindo desculpa aos inscritos, porque a minha intenção era de fazer live, mas a internet lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, pelo menos para mim, não pegou. Tive que gravar e estourou o armazenamento, tive que pagar um monte de coisa e acabou indo nos vídeos também. E foi um vacilo meu, tinha que ter prestado atenção. Mas vamos ao segundo tempo da coletiva do Alexandre Matos, que ele falou ontem, lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, lá na Cidade de Deus, que ele falou de diversos assuntos. Ele foi questionado sobre contratações. Quem vem agora nessa janela de janeiro a março? Vem para ser titular ou será só, como teoricamente deve, para compor elenco? Veja. A expectativa é que já ter agora em janeiro, em fevereiro, enfim, a janela vai até março. Quando vai ter esse elenco pronto para a temporada? Você sabe que, e não é nenhuma crítica, tá? Mas um dia eu ainda quero ver o nosso ambiente não está só ligado em contratações, né? Porque nós temos tanta coisa para pensar, tanta coisa para evoluir, tanta coisa para conquistar, não só no Vasco, como nos clubes em geral. E a contratação, no fim, que é o que a maioria dos torcedores, jornalistas, estão sempre perguntando e tudo, ela é uma consequência de um monte de fatores, né? Que eu acabei de citar. Se o clube é um clube organizado, um clube com grandes receitas, um clube que vem num processo sério de gestão e tudo, tem um perfil de contratação, né? Se tem uma seriedade, se tem uma responsabilidade financeira, ele tem um perfil. E quando você não tem isso, tem um outro perfil. E, de repente, num clube estatutário, vamos chamar assim, às vezes o presidente quer uma coisa imediata, porque tem mais 1 ano ou 2 anos, tem que sair, enfim, tem um outro perfil. Então, também falou sobre o contato com a 77, aliás, ele esclareceu, inclusive, que ele não foi para os Estados Unidos para estar de frente a frente com eles. Ele foi por outros problemas pessoais dele, que teve que resolver lá no estádio. Porém, ele falou que conversa todo dia com os americanos, por videoconferência. Inclusive, falou que depois da entrevista coletiva, ele teria mais de uma reunião com os americanos. Veja. Primeiro Itatiaia, né? Um abraço a todos, né? Sou de Minas, sou de BH, né? Eles me perseguem, viu? Estão sempre vindo atrás. Você sabe que, para ser muito claro, acabei de falar de transparência, acabei de falar de verdadeiro, né? Eu não fui nos Estados Unidos encontrar com o 777. Ficaram muito preocupados com isso. Hoje, depois das pouquíssimas coisas que a pandemia demonstrou, é que a gente hoje, eu posso estar na China, no Japão,
na Coreia, no Emirados. Hoje a gente fala o dia inteiro com Zoom, com Teams, o tempo todo. Então isso é independente. Eu já tinha pré-agendado antes de vir para o Vasco, antes de pensar em Vasco. Eu já tinha uns compromissos particulares e pessoais, por isso que eu viajei. Então, eu não tinha... É óbvio que diariamente eu tenho falado inclusive, sair daqui, eu tenho reunião com os gestores, com as pessoas responsáveis da 777, o Johannes, inclusive, quero fazer um agradecimento ao Johannes aqui, ao Dom, que é o CEO do grupo, que é referendário e, enfim, que me deram essa oportunidade de estar aqui hoje. Mas o que foi lá para trás eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo Paulo, né? Um profissional que eu respeito, uma grande pessoa, um grande profissional, está ainda no seu crescimento de carreira. Começou no mesmo clube que eu, no América, né? Gosto muito dele. Liguei para ele, inclusive, né? Depois, falando com ele do acesso, só falou coisa boa do Vasco. Só falou coisa boa do ambiente, da vontade do Vasco em vencer, da vontade do Vasco em melhorar o que precisa ser melhorado, estrutura, tecnologias, enfim, tudo. Só me deu mais confiança de vir. Também falou sobre a diferença entre ele, que é gestor, foi gestor do Cruzeiro, foi gestor do Palmeiras, foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. E ele falou assim, né, já que tanto o Cruzeiro na época era a associação, agora é SAF. Então, Palmeiras, associação, embora a presidente do Palmeiras é uma ricaça, dona da maior banco de empréstimo do Brasil, que é que ele fez. E ele falou e a SAF, no caso do modelo da SAF do Vasco, é uma coisa diferente que ele está habituado, mas ele se preparou e falou da diferença das duas gestões mesmo. Na questão da diferença é isso. O Vasco hoje, o Vasco SAF, né, o departamento de futebol, enfim, aquilo que foi feito através do contrato, tem um dono, né, tem uma pessoa responsável, né, ele tem direitos, deveres, obrigações, né, que precisam ser cumpridas, né. Então, a questão do processo é isso. Tem várias maneiras de você enxergar essa questão processual. E quando eu digo que eu me preparei nesse sentido. O processo, ele não pode ser burocrata, ele não pode atrapalhar o desenvolvimento das coisas, mas ele tem, e sim, que minimizar erros e otimizar as tomadas de decisões. Isso é o processo. Então, a gente tem que ter o lado positivo disso. Sim, se em algum momento tiver alguma dificuldade, nós vamos ter que atuar de alguma maneira diferente, certo? E em algum momento ou outro, aí cabe a cada profissional impor algumas situações para que se resolva. Mas o principal é o plano. Já cheguei em clube que o presidente tinha 2 anos e ele falou comigo, cara, dá para a gente ganhar o brasileiro em 2 anos? Dá, nós vamos ter que radicalizar. Esse era o plano. Dentro do que me dá o número aqui, nós temos tanto. Esse era o plano. Tá, nós vamos ter que radicalizar. Vamos radicalizar e vamos tentar ganhar. E ganhamos. Ok, podia não ter ganho. E como eu já cheguei no Atlético Paranaense, por exemplo, o plano é outro. O plano é um projeto sólido de gestão. E como hoje eu estou aqui, e o plano é de médio a longo prazo. Sei que o torcedor vem machucado. Sei que o torcedor quer para ontem soluções. Só que o para ontem pode trazer mais malefício do que benefício para o próprio torcedor e para o clube. Esse para ontem, muitas vezes, foi uma das coisas que levou a esses anos de complicações, aí, de altos e baixos do Vasco. Então, a compreensão de que a médio e longo prazo é o plano e a médio e longo prazo que será feito. Também foi questionado sobre a realidade financeira do Vasco.
né? E ele ponderou aqui o trabalho novamente, como ele falou em toda a entrevista coletiva, médio e longo prazo, para que o Vasco, no futuro, ele ande com as suas próprias pernas e seja um período vencedor de maneira sólida, não uma coisa que momentânea, que depois seja uma coisa que gasta e uma hora o preço chega. Que não seja isso, que seja uma coisa, eu acho que seja um clube financeiramente estável, para que desfrute títulos ao longo dos anos. Veja. Com um projeto sério, e projeto de médio a longo prazo. Título que vem por acaso, existem aqueles clubes que ganham título e não sabem por que ganhou, porque aconteceu, você pode ter certeza que a consequência dele é do tamanho da alegria, ou pior que a alegria, aliás, entendeu? Então o Vasco vai conseguir conquistar seus títulos, mas o Vasco vai saber por que vai ganhar seus títulos. E é por isso que a gente fala de médio a longo prazo. Não significa que não podemos ganhar agora o Carioca, não é isso. O planejamento, quando o Vasco entra, o Vasco é para fazer o melhor possível, e o melhor possível é ganhar. Ganhar os jogos, ganhar os torneios, ganhar os campeonatos. Esse é o Vasco. É isso que eu venho dizendo, de aqui dentro nós temos que ter isso, modo mundo e tudo, que esse é o Vasco. Né? Ninguém vai entrar aqui e falar, não, eu não tenho condição de ganhar o título. Não. Nós temos condição e nós vamos fazer o melhor possível para isso. E se é o outro ganhar, que o outro foi melhor que a gente. Tá? Então o título é consequência desse trabalho. Você nunca pode prometer título e... Aliás, uma vez na minha vida, nós prometemos título, eu e um treinador, que o momento era aquele e a gente prometeu e graças a Deus conquistamos. Em 2016, eu e o Cuca batemos e falamos que nós íamos ganhar o Brasileiro. Antes de começar o Brasileiro, uma insanidade e nós ganhamos. Mas o tempo e a maturidade leva a entender que o título é consequência de uma série de fatores, de tomadas de decisões que vão levar ao protagonismo que aproxima do título. Então, quando a gente fala em protagonismo, a gente está falando de título. Se eu não for protagonista, a chance de ganhar título, ela não existe ou ela é o acaso. E o acaso ele tem uma consequência mais desastrosa do que aquele momento de felicidade. Sobre a realidade do Vasco. O Vasco... fiquei surpreendido positivamente. Pagamento absolutamente em dia, que é... Também falou sobre o perfil da 77, ele foi questionado sobre o perfil da 77, inclusive ele foi lembrado do Roberto Dinamite, que ele fez negócio com o Roberto Dinamite na época do Dedé. O Dedé era do Vasco, ele comprou para o Cruzeiro, ele era gestor do Cruzeiro. Então ele conheceu o Roberto Dinamite, que era o presidente do Vasco na época. Lembrou da negociação que houve há 11 anos atrás. E também no perfil da 77. E foi questionado, será que jovens, cria da base, como o Gabriel Peck, precisa ser vendidos mesmo? Vejam. Galera, vou deixar vocês... Depois de verem uma boa noite, agora o Despertar Vascaíno. Amanhã a gente vai voltar a fazer a hora do almoço e a gente vai refletir justamente sobre a coletiva dessa segunda-feira. O que vocês acharam? Tirem as suas conclusões e depois eu vou falar o que eu achei da coletiva do Alexandre Matos, que eu estive lá, e a gente debata sobre o que eu achei, que vocês acharam. Aqui não tem resposta certa nem errada. Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos temos. Bom, e para encerrar o nosso Desperta Vascaíno, vamos lembrar que... Desculpem. Agora tem 2 Vascos profissionais, por assim dizer, que é o time principal, vai fazer a pré-temporada em Punta Cana Leste, no Uruguai, vai fazer amistosos lá, contra o São Lourenço. E
o time misto que vai disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Vejam aí na sua tela a lista que vai disputar o Carioca. E agora, ao que vai disputar o Campeonato Brasileiro. No time que vai disputar o Campeonato Carioca, o Orellano, que teoricamente teria pedido para ser negociado, que ele quer voltar à Argentina, mas está relacionado para o grupo que vai disputar o Campeonato Carioca. Aliás, é o único atacante relacionado. Vamos ver, eu acho que até ele indo bem nessas primeiras rodadas do Carioca, ele muda de opinião sobre relações. Mas deixando claro que para o futebol brasileiro o Orellano não será vendido e só será vendido para o país natal dele ou para qualquer outro lugar do mundo, se o clube interessado, no mínimo, pagar 20 milhões de euros, de dólares, que foi o preço que o Vasco pagou por ele. Prejuízo não pode ter. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com resumo da terça-feira do Vasco. E lembrando que na quarta-feira a gente vai voltar a fazer nossas reflexões na hora do almoço. Tá bom?